Palavra divina. Como é que a gente pode dirigir a vida de maneira firme, inequívoca, segura, somente através de uma palavra em que podemos colocar a nossa confiança? É interessante ver Josué lá no fim da sua vida, olhando para trás. Capítulo 23, verso 14, ele vai direto e diz: olha, vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das palavras que o Senhor falou falhou até o dia de hoje. Por isso, pense bem na sua vida e preste atenção na palavra divina, pois é uma palavra que dirige o caminho, uma palavra que garante a nossa situação futura, porque a palavra divina é segura. Bom dia, boa tarde, boa noite! Melhor do que celebrarmos o amor pelo nosso time é celebrar o amor de Cristo por todos nós. Venham! Graças ao Senhor, Ele é Rei. O Senhor
Projetos do Reino, neste domingo a partir das 10 da manhã no WTC, na IBNU. Tudo aquilo que tanta gente abençoada tem feito para fazer diferença no reino de Deus. São tantos projetos missionários, humanitários, culturais e teológicos que você precisa conhecer. Então você é nosso convidado, não só para saber e também participar e ser mais um parceiro dos projetos do reino da IBNU neste domingo às 10 da manhã.
Olá, meus irmãos, aqui é o missionário Zé da Água e a gente é muito grato a Deus por tudo que o Senhor proporcionou para a gente durante esse ano de 2022 no sertão, em missões. A gente pôde receber uma equipe dos jovens da IBNU esse ano e foi incrível, muitas ações de avanço da igreja, de cuidado missionário. A gente vê hoje uma igreja do sertão que está avançando saudável e a gente louva a Deus por esse grande avanço. Também nossos trabalhos sociais têm avançado. Esse ano a gente foi eleito pela segundo ano consecutivo uma das melhores ONGs do Brasil, e tudo isso pela unidade da igreja, pelo Senhor tem nos abençoado, nos dando graça para avançar. Então nós louvamos a Deus por todos esses avanços, pela IBNU que caminha com a gente de tão perto, e crê que no próximo ano o Senhor continuará abençoando a obra missionária no sertão. Deus abençoe vocês, um grande abraço.
Quando nós vivemos no nosso dia a dia, quando nós temos as dificuldades, as alegrias, os momentos de gratidão e às vezes também de pedir a Deus, de clamar a Deus, muitas vezes também esquecemos que Deus está cuidando de tudo. Então, nesse momento, eu gostaria de chamar você para lembrar de que nós temos um Deus muito maior do que qualquer problema, muito maior do que qualquer coisa, seja de bom, seja de ruim, que aconteça na nossa vida. Então, esse momento de colocarmos todo o nosso coração, todos os nossos pedidos, todas as gratidões, os motivos de gratidão a Deus. Vamos juntos orar nesse momento e lembre aí de uma pessoa que precisa muito da sua oração, da minha oração, e vamos orar por essa pessoa, está bem? Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos, Senhor, por tudo que Tu és, por tudo que Tu significas na nossa vida. Senhor, nós Te louvamos porque o Senhor é sempre bom. O Senhor, nos momentos que nós temos as nossas dificuldades, o Senhor continua agindo com a Tua bondade e com a Tua graça. E nós queremos nesse momento, dependendo desse amor e dessa graça, colocar diante de Ti os nossos momentos de sofrimento, os nossos pedidos de intercessão, Senhor, por alguém que está passando por necessidade, está passando, Senhor Deus, por tantas dificuldades. Nós colocamos essas pessoas diante de Ti. Senhor, coloca a Tua mão de renovação, renova as forças, restaura, Senhor, os ânimos, a saúde, Senhor Deus, a situação difícil, que nós tenhamos força para lidar com tudo isso, para vencer todas essas coisas, Senhor, que o Senhor esteja presente e mostrando, Senhor, que o Senhor está agindo em todo o tempo. Nós colocamos nas Tuas mãos, nós dependemos, dizemos a Ti, confessamos, Senhor Deus, declaramos que nós dependemos de Ti, Senhor, para tudo isso. E também nós colocamos, Senhor, todos os motivos de gratidão. Como é bom ter um Deus bom, como é bom ter um Deus que se preocupa com cada um de nós, Senhor Deus, que se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Como é bom depender de Ti, poder compartilhar contigo, Senhor, tantas das coisas da vida, Senhor Deus. Nós louvamos, agradecemos a Ti por tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito na nossa vida. E nós, Senhor Deus, nesse momento, em louvor e adoração, oramos em nome de Jesus. Amém. Os reinos já passaram, reina
E agora é com muita alegria que vamos tirar um pouquinho do nosso tempo para refletir sobre a importante Palavra de Deus. E hoje vamos pensar sobre a cura só pela literatura. Como é que é essa história? É isso mesmo que você ouviu. E para a gente refletir sobre um tema como esse, eu queria pensar juntamente com todos que estão em sintonia conosco no Salmo 119, do versículo 89 até 96. E o salmista diz o seguinte: A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. A tua fidelidade é constante por todas as gerações. Estabeleceste a terra que firme subsiste, conforme as tuas ordens tudo permanece até hoje, pois tudo está a teu serviço. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Salva-me, pois a ti pertenço, e busco os teus preceitos. Os ímpios estão à espera para destruir-me, mas eu considero os teus testemunhos. Tenho constatado que toda perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. É absolutamente extraordinário observar o que nós temos nesse pequeno trecho do Salmo 119. Veja que coisa curiosa, né? Talvez você nunca imaginou que tivesse esse tipo de coisa na Bíblia, mas o Salmo 119 é um salmo que apresenta uma espécie de tributo, podemos dizer assim, uma homenagem à palavra divina. E, curiosamente, é o capítulo mais extenso de toda a Bíblia e está praticamente no meio da Bíblia. Na verdade, o capítulo central é o 118 ali do lado, ou seja, se a gente pudesse dividir a Bíblia bem no meio, a segunda parte começa com o Salmo 119. E é interessante, né? Eu não sei se você já ouviu falar de toque, né? Quando a pessoa quer fazer um negócio tudo ajeitadinho, assim, tudo, senão ele sente, assim, uma espécie de necessidade de arrumar tudo, né? Eu já almocei com pessoa que fica arrumando ali o garfo, o prato, a toalha, tudo, né? E aqui tem um negócio curioso, porque esses 176 versículos são divididos direitinho, divididos em 22 pedaços de 8 versículos. Mas todos eles são organizados em ordem alfabética, de acordo com o alfabeto hebraico. Então, começando lá com Aleph, Beit, Gimel, Dalet e indo até o Tav. E é muito interessante e o trabalho que isso dá e como isso deu e como nós temos assim esse trabalho da mais bela feitura que embeleza essa literatura. É interessante a gente ver isso porque a gente, né, observa esse elemento estético da parte de Deus que quando a gente lê a Bíblia às vezes nem presta atenção, porque muita gente lê assim meio para o consumo imediato, né? Tipo a Bíblia, assim, Dorflex, né? A pessoa está com dor de cabeça, deixa eu ler aqui para ver se passa, né? Então, mas vai devagar porque a coisa é muito mais profunda do que a gente percebe à primeira vista. E quando a gente olha, veja os detalhes. Cada versículo, são 8 versículos, cada um deles começa com a letra Lamed, que aí é a 12ª letra do alfabeto hebraico. O curioso é que esse salmo está falando da palavra divina, está falando de ensinamento, está falando dos preceitos, das diretrizes de Deus. E Lamed lembra da palavra Lamad, Limud, Lomed, que tem a ver com estudar, aprender, ou seja, que coisa curiosa. Parece aqui uma espécie de origami poético, não de tradição japonesa, mas da própria Bíblia hebraica.
E a pergunta é, por que tanto enfeite? Por que tanta beleza? Qual que é a força disso? Tudo por causa da palavra divina. Então, é muito interessante a gente observar que nós temos uma referência clara, né, da existência e do poder de Deus no universo, e esse Deus que é surpreendentemente grandioso, que ultrapassa toda a percepção humana, que é a razão de ser e de sustentação do universo. A pergunta é que tipo de conexão, que tipo de mediação pode existir para nos colocar em alguma forma de sintonia com Deus. Já viu aqueles filmes de ficção científica, quando o pessoal está tentando achar o extraterrestre e querendo saber como é que a gente faz o contato? Pois é, a coisa é mais ou menos parecida, e a pergunta é como é que acontece essa relação de um Deus transcendente, todo-poderoso, infinito, muito além de tudo que pode caber no nosso entendimento, na nossa condição de criatura, limitados no tempo e no espaço. O que a tradição judaico-cristã, a tradição bíblica nos apresenta é que a mediação profunda, essencial, fundamental, prolífera, poderosa, transformadora, efetiva, com o sagrado se dá pela mediação das palavras. E que coisa interessante! Então, isso é a verdade para toda criatura, que Deus se revela pela literatura. E é interessante isso porque o que é esse negócio da palavra divina? O que é esse negócio da palavra que se destina a Deus em função do contato com a palavra divina? É uma dinâmica interessante porque a experiência humana, ela é uma experiência controvertida, é uma experiência dolorosa, é uma experiência desafiadora, é uma experiência de tentativa de compreender o significado, de saber como que a gente deve e pode viver. Interessante que todo o progresso, desenvolvimento, caminhada, até mesmo na história do pensamento, tem revelado para nós que quanto mais a gente se aprofunda no entendimento da experiência humana e da realidade à nossa volta, mais dificuldade a gente tem de lidar com a vida. O famoso pensador existencialista Martin Heidegger falava que o ser humano é dominado por uma coisa que ele chamava de Angst, que era um profundo sentimento de estranheza por estar no mundo. Curiosamente, a maneira de lidar com esse descompasso com a realidade, a Bíblia nos apresenta, ela traz para a gente o que a gente pode chamar da ousadia da palavra. Quer dizer, a coragem de enfrentar o mundo e de desafiar a suposta realidade que chega diante de nós por meio de uma invasão extraordinária do falar divino que produz palavras da nossa parte. E esse tipo de contato, que é absolutamente misterioso, poderoso e encantador, se faz presente na Escritura. E é interessante que, dentre tudo aquilo que é misterioso e grandioso da parte de Deus, o que pode ser mais ou menos perceptível, vamos dizer assim, que aquilo que é possível o olhar da glória divina se reveste de palavras. Então isso é muito interessante. E é por essa razão que o salmista, assim, encantado com a palavra divina, que é fonte de vida e de entendimento e de direção, ele começa enaltecendo essa palavra e ele vai mostrar nessa palavra o quê? A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Interessante, eu vou até olhar aqui porque vale a pena ver como é que o texto, na boa, extraordinária construção poética que aparece na mensagem, diz o seguinte: o que dizes, ó Eterno, é tão perene quanto os céus. Qual que é a questão? A questão da dificuldade da vida é que a gente, quando tenta organizar a realidade à nossa volta, né, é quase a mesma sensação de perder um trem, um ônibus. Quando você
preparou para ver como é que você faz, o momento passou, já não é mais assim. Ou seja, é aquela história, quando o pessoal brinca, né, que assim, quando a pessoa aprende a criar filho, eles vão embora, né, porque agora ele já criou e ele aprendeu como é que é, mas já não é mais o caso. Ou seja, a gente aprende, reflete, né, como dizia Henri Bergson, essa questão do fluxo da realidade que nos coloca em desafio o tempo todo. Então a pergunta é, como é que a gente lida com esse trem-bala que está em alta velocidade e que a gente não sabe como lidar? Então, o que o salmista diz? Olha, a fonte de referência, o ponto de equilíbrio, aquilo que nos dá condição de ter como lidar com essa transitoriedade permanente da vida, quase como que um filme acelerado, assim, que a gente tenta achar o botão para ver se para e consegue olhar para a história direito. Ele diz, olha, a tua palavra para sempre está firmada nos céus. Quer dizer, que a palavra divina tem um quê de independência, porque ela é uma invasão da eternidade dentro da nossa experiência, então há uma espécie de segurança especialmente definida nela. Aqui a mensagem dá uma ênfase interessante, que o que Deus diz é tão perene quanto os céus. Então, o que a gente começa a pensar? Veja bem, não é tão simples assim. Uma coisa é gostar de rituais numa comunidade religiosa, uma coisa é a gente gostar de estar junto com todo mundo na comunidade da fé, que é tudo muito bom. Uma coisa é a gente aprender assim quais são, digamos, as regras da vida. Outra coisa é se envolver, né, com essa força da palavra divina, com essa literatura que certamente traz cura. E aí, o que acontece? Como é que a gente pode perceber esse poder dessa palavra? Ela está afirmada nos céus, ela é tão perene, né? E você pensa num hebreu antigo olhando para cima, desde que ele ouviu qualquer coisa, os céus sempre estiveram lá, então isso é uma figura de estabilidade extraordinária. Mas o texto prossegue e vai dizer o quê? A tua fidelidade é constante por todas as gerações, estabeleceste a terra que firme subsiste. Aqui diz o texto, a tua verdade nunca sai de moda, ela se mantém atualizada como a terra ao nascer de cada dia. Tua palavra e tua verdade são confiáveis em qualquer tempo. Ou seja, é interessante que o salmista começa a pensar em termos de tempo e espaço. Porque nós somos desafiados, né, pela dimensão de tudo que está à nossa volta e somos desafiados exatamente pelo fluxo do tempo, né? De vez em quando eu gosto de pegar um livro assim que foi escrito há um século, 2, 3 séculos atrás, você lê um monte de coisa e dá risada. Fala, nossa, olha só, né? Imagina o pessoal fazia isso. Né? Já viu aquelas fotos que as pessoas usavam umas calças, uns cabelos assim, né? Bom, eu não posso falar nada, mas de qualquer maneira a coisa aqui era muito diferente. A gente percebe a força do tempo. Mas o que é que a gente vai descobrir? A fidelidade, que é aqui no paralelismo ligado à palavra, quer dizer, o que está envolvido aqui é o que Deus disse e certamente aquilo que Deus disse que tem a ver com o que Deus prometeu e na qual a comunidade da fé tem essa palavra como fonte de segurança. Então, a gente pode ficar tranquilo porque Deus tem mostrado o seu poder através das gerações. Na verdade, a mensagem de Deus é uma verdadeira loucura. Você já parou de pensar, para pensar? Você tem um grupo de um povozinho de nada, assim, que entende de cabra e de ovelha, no meio de um lugar deserto no fim do mundo, que não tinha qualquer relevância comparado com os grandes impérios da antiguidade, e de repente a literatura que sai dessa experiência desse povo se torna a referência mais poderosa de todo aquilo que o ser humano já viveu. Quer dizer, é muito louco pensar nisso, como, né, a gente pode pensar que o prêmio Nobel máximo de literatura vem da mais simples criatura. É interessantíssimo isso. Então essa firmeza da palavra, ela é uma firmeza que evoca aquilo que a gente tem lá na narrativa da criação. E aqui é muito interessante, porque quando a gente olha a realidade do espaço à nossa volta, quando a gente percebe a nossa pequenez
diante do cenário do espaço e também do tempo da história, a gente tem a tendência de se sentir incapaz de fazer qualquer coisa no eixo da nossa vida e da nossa volta. Por isso que uma das grandes fragilidades do pensamento humano é sempre correr atrás de qualquer ideologia fatalista que diga, não tem jeito, você é assim mesmo e acabou. Interessante que o discurso bíblico diz, você sabe uma coisa? Você quer saber como é que toda a ordem criada existe? Pois é, ela não existe como referência máxima, existe algo além dela e ela foi criada pela palavra divina. Isso é especialmente maravilhoso, estarrecedor e poderoso, por quê? Porque essa palavra, que é a razão de ser da origem do universo e da sustentação, é a palavra que me alcança. É essa palavra que me atinge. Então, o poder criativo, né, a referência máxima, o elogio mais supremo da literatura aparece aqui, porque a gente vai ver, né, que essa palavra fiel de Deus é constante e ela estabeleceu a terra que firme subsiste e conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje. Ou, como alguns estudiosos acham, talvez, do jeito que está a construção da frase no hebraico, né? As tuas leis permanecem até hoje, pois tudo está a teu serviço. Então isso traz uma espécie de tranquilidade. Por quê? Porque a realidade estranha e desafiante à minha volta no eixo do tempo e do espaço não são determinantes. É determinante a realidade da palavra. E nessa palavra que tem a ousadia de confrontar a ordem à minha volta, quer dizer, na Bíblia tem muito isso, a gente olha tudo que está acontecendo à nossa volta e parece que nada faz sentido. E parece que tudo que está à nossa volta é ameaçador. Os antigos tinham pavor de tudo. E de repente a palavra divina vem trazer o que a gente pode chamar de conflitos de narrativas. Quando o discurso bíblico diz, olha, eu tenho uma outra palavra, essa palavra traz ao seu conhecimento uma realidade que não é perceptível de imediato. Essa narrativa traz explicação, traz consolo, traz esperança e desenha uma realidade quase que paralela, que vai ser a realidade vencedora e construtora da redenção do mundo. É um negócio fascinante, é um negócio extraordinário. E você sabe que é assim. Você já viu isso. As palavras curam, as palavras mudam, as palavras destroem, as palavras têm um poder. Na verdade, o que a gente vê aí fora, né, os conflitos das guerras, dos mísseis, são apenas elementos ecos tardios das palavras mal faladas. É impressionante ver isso. Agora, se é tão valioso a gente prestar atenção na ordenação da realidade lá fora, a questão mais forte é a realidade aqui dentro. E é muito impressionante, coisa extraordinária que é o texto bíblico. Veja só o que nós lemos no verso 92. Eu vou até ler devagar porque o negócio aqui é forte. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Já me teria destruído. Eu vou até ver aqui, né, como é que aparece aqui na mensagem, que vale a pena assim, olhar no detalhe. Se a tua revelação não tivesse me agradado tanto, eu teria desistido na hora da dificuldade. E aí vem uma coisa curiosa e interessante. Quando a gente pensa em palavra divina, muitas vezes a nossa mente ela é meio que bloqueada. A gente logo pensa assim, lá vem uma palavra religiosa dizer para mim o que eu não posso fazer. Então eu quero tomar sorvete de açaí e vem a palavra divina dizendo que eu tenho que tomar de abacate. E aí eu preciso ver, né, como é que eu faço, como é que eu consigo dar aquela desviada básica para fazer o que eu quero e mesmo assim deixar o mundo religioso contente. Tudo isso é uma grande loucura, né, que não tem nada a ver com a cura que traz a literatura. E o que aparece aqui? O salmista ele começa a experimentar o valor da palavra divina. A palavra divina é comparável
há uma espécie de mapa do tesouro. Já viu aquela coisa da aventura? Assim, olha, a gente tem que achar, tá não sei aonde, vamos procurar, não, tem que ir para a floresta, tá debaixo da árvore. É coisas que qualquer criança consegue entender. Então, quando a gente come, né, recebe essa palavra divina e percebe a sua sabedoria, o seu bom senso, a sua profundidade, o seu caminho, assim, no meio. É como se a gente estivesse no meio de uma floresta perdida, a gente achou o caminho. E é essa a ideia que a gente tem do que a gente conhece como mandamento, que mais tecnicamente, no sentido original da palavra, tem a ideia de instrução. Então, esse é o elemento. E o salmista já experimentou a ideia clara de como esses princípios, esses preceitos, essas diretrizes são fundamentais para o bem-estar na vida. E ele está percebendo isso, mas essa palavra não é só diretriz. Essa palavra não é só revelação de como conduzir a realidade. Ela não é só, vamos dizer assim, algumas purpurinas da glória divina. Ela não é o restinho do brilho da glória maior. Ela é fonte de satisfação. Você sabe muito bem, quando a gente faz um negócio na vida que a gente faz com alegria, com satisfação, com um coração festivo, como a gente diz, é outra pegada. Pois é, quando alguém descobre, e aí você entende por que ele quer fazer cada letrinha, desenhar cada lâmina, de fazer toda essa arte, porque o rapaz ficou encantado com a palavra. E quando ele percebe isso, ele percebe o quê? Que a fonte de satisfação, o prazer enorme que ele tem nessa relação com Deus, que é mediada por essa palavra, que está sempre atualizada, muito nítida aqui, muito boa a maneira como a mensagem coloca para nós, ele vai dizer assim, olha, se não fosse a tua lei, e se ela não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Não é interessante isso? O que faz com que a gente lide com as situações mais inusitadas e inesperadas da vida? Tem coisa que, quando atinge a gente não sabe nem como reagir. Tem coisa que você não consegue achar uma resposta racional diante do momento. Tem coisa que você até explica para a cabeça, mas não explica para o coração. Tem coisa que evoca dores lá do passado, da sua vida. Né? É interessante, o grande estudioso aí da alma e da comunicação humana, o Jacques Lacan, né? Ele dizia, né, que as doenças que nós temos são resultado de palavras não ditas. Né? Essa questão de que a gente não consegue digerir a experiência imponderável, então aquilo se transforma em uma série de sintomas de dor que não puderam ser encaminhados pela sanidade do bom discurso. E olha que coisa interessante, isso é espetacular. A Bíblia nos dá uma ideia que a palavra divina é uma espécie assim de santo remédio de Deus, que quando ela encontra um caminho no coração, que ela produz uma satisfação diferenciada, ela meio que nos dá uma robustez assim, e a gente, falando no português, claro, aguenta o tranco. E eu fico impressionado, eu já vi gente, pouca formação cultural, dificuldades de todo tipo, enfrentar cada situação. Eu me lembro de um amigo meu que faleceu. Ele não tinha 30 anos de idade. Ele teve um câncer fatal. E eu fui visitá-lo, eu não sabia nem o que dizer. Eu estava, acho que, chorando mais do que ele. Eu não tinha... E estava lá o meu amigo Samuel e ele olhou para mim, sorrindo, dizendo, logo eu vou estar junto de Deus, né, com a graça do Senhor. E aí ele brincou, falou, Saião, tá vendo esse meu pé aqui jogar a bola? Pai, não está jogando mais não. E deu risada. Eu ri, né, disfarçadamente ali para acompanhá-lo, mas eu saí dali e eu falei, Deus, que coisa impressionante. Como que aquele rapaz que tinha os seus dias determinados ali como finitos, como é que ele podia reagir daquela maneira? E a gente percebe que força descomunal o prazer com a palavra divina nos traz
em cada situação, em cada momento, do pior tipo de sofrimento. E é por essa razão, essa capacidade de sobrevivência na tempestade mais impensável, que a gente vai ver o salmista prosseguir e dizer: jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Ou seja, olhando até aqui, nunca me esquecerei do conselho que me deste e salvaste minha vida com palavras sábias. A ideia do texto é que, Deus, eu descobri um caminho diferenciado através da tua santa literatura, que de fato traz cura. E por isso é muito interessante, ele diz: eu não tenho como tirar isso de mim nunca mais. Eu tenho visto pessoas que fazem um esforço muito grande, de uma maneira artificial, para se envolver com elementos religiosos e até mesmo com a Bíblia. Aliás, teve muita gente que falou: que método você usa para decorar esses versículos e tal? Você deve ficar lendo e falando isso o dia todo, Pois é, algumas coisas a gente até decora porque aprendeu há muito tempo, mas a questão é que muitas pessoas que dizem que não aprendem, às vezes, uma coisa que gostaria de aprender, essas pessoas sabem músicas inteiras de cor, sabe o nome da escalação do time dele, sabe uma série de coisas que outras pessoas não sabem. Então, você percebe que o segredo dessa conexão é quando aquilo que vem a nós vem encaminhado com satisfação e prazer. Você vê que o salmista, ele não faz um salmo, ele desenha, um negócio assim espetacular. Então, o caminho é que o salmista diz: olha, eu experimentei a tua palavra, ela me deu uma força impressionante, e se não fosse o prazer que eu tenho nela, eu não teria sido sustentado no sofrimento. Pois então, Deus, olha, eu não me esquecerei, e eu percebo isso. Eu vejo gente até, olha, as pessoas que eu mais conheci na minha vida, que gravavam palavras bíblicas com profundidade no seu coração, sinceramente, vários deles eram semi-analfabetos. Eu fiquei muito impressionado com isso, porque aquela palavra teve um efeito diferenciado. E aqui ele diz: olha, eu descobri que é assim, eu vi que é desse jeito, por isso eu não vou me esquecer jamais. E aí, o salmista vai adiante. E a coisa agora vai num nível assim de um aprofundamento de pessoalidade, ou seja, a comunhão intensificada. Você sabe, que no mundo selvagem, no mundo distanciado da palavra divina, no mundo à mercê da estranheza da vida, os relacionamentos são prejudicados, as conexões com as pessoas se tornam mecânicas, e a gente vive nesse admirável mundo louco, onde tudo parece existir e não tem consistência, onde toda a realidade holofótica não passa de um algodão doce, onde a realidade de fato não acontece. As pessoas estão ao lado uma da outra e elas não têm conexão, relação, elas não conversam, e é impossível haver relacionamento, amor, conexão verdadeira sem essa comunicação. E é interessante que o Salmo vai nessa direção. Olha que coisa espetacular quando a gente chega no verso 94, uma declaração de dependência de Deus, uma confiança que só Ele pode fazer essa diferença, e um tipo de conexão tão extraordinária que é de cair o queixo. Salva-me, pois a ti pertenço e busco os teus preceitos. Veja que não existe aqui, eu vou até ver aqui na mensagem que diz, salva-me, olha só, sou todo teu, procuro em todo lugar tuas palavras de sabedoria. Ou seja, não é uma questão de obediência, é uma questão de paixão. É muito interessante isso, porque quando alguém está numa pegada meramente litúrgica e religiosa, ele pensa assim, de maneira pragmática: como é que pode dar certo aquilo que eu quero?
Como é que minha vontade vai ser alcançada? Qual é o caminho que o poder superior maior tem para que eu possa apertar os botões e chegar lá e dar certo? Aqui a história é outra. Aqui a coisa vai numa outra direção. Aqui a santa literatura é só nela que existe cura. Por isso ele diz: Senhor, eu peço que o Senhor venha me salvar, porque eu pertenço a Ti, eu sou todo Teu, e eu quero saber do Teu caminho e de toda maneira possível. Ele tem a sua relação de dependência, de pertencimento, tudo aquilo que os terapeutas do coração, da alma, e você sabe, né, que grande parte das pessoas, falando com pastores, com conselheiros, com terapeutas, com todo tipo de profissional, você sabe que o caminho das pessoas é simplesmente a gente aprender a reordenar o mundo por meio das palavras. E as palavras aqui, elas são de profundo acolhimento, de senso de pertencimento adequado e de uma confiança nos momentos mais inadequados da vida. E por quê? Porque a realidade, ela é absolutamente assustadora. A gente vive numa situação difícil. Eu me lembro das boas reflexões do nosso amigo Blaise Pascal na sua obra, né, Os Pensamentos. E Pascal faz uma ponderação interessantíssima. Ele diz num certo momento que o homem, diante da situação de perceber a sua miséria, a sua dificuldade, ele entra num desespero profundo e não tem como sair disso. E, ao mesmo tempo, quando o ser humano olha para os seus elementos favoráveis, ele pode entrar numa situação de orgulho, de arrogância, que representam também a sua desgraça. E ele diz: no Evangelho você encontra o adequado equilíbrio entre esses elementos, que é tão importante e fundamental. E hoje nós temos esse cenário de pessoas que têm tanta consciência de que o mundo é imprestável, que a realidade humana ela é abjeta, e que não existe mais nenhuma razão para alguém pensar em termos éticos, morais, ou seja, todo sonho se foi. Existe um embrutecimento assustador, inclusive em ambientes religiosos, em que essas pessoas, vamos dizer, literalmente jogaram a toalha. E o impressionante é que essas pessoas não estão mais nem aí. Eles simplesmente querem sobreviver o dia de hoje, ter o máximo de prazer e bem-estar que é possível, sem se preocupar com nada, porque eles, de fato, encaram a situação terrível do mundo como algo inescapável, e o único jeito é a gente se jogar na correnteza e deixar para lá. Exatamente por essa razão que tanta gente não quer nem pensar na vida. Essa é a razão porque nós estamos na época da sociedade narcotizada, da sociedade que busca algum tipo de caminho, quer seja por uma sexualidade desenfreada, quer seja por uso de entorpecentes, quer seja por um outro caminho, simplesmente para não encarar nada disso. Do outro lado, nós temos pessoas que ainda vivem uma espécie de inocência diante da perversidade do mundo. E essas pessoas, diante de uma má notícia, elas entram em crise, elas ficam deprimidas, elas não podem lidar com essa realidade. Muitas pessoas, diante de um cenário assim, que se apresenta, que ela diz: eu nunca imaginei que a coisa pudesse acontecer desse jeito, eu nunca imaginei que alguém pudesse fazer isso com outra pessoa. Mas como assim alguém pode matar uma criança? Quer dizer, é impressionante a dificuldade onde se pode ter condições de lidar com essa realidade que nós encontramos a palavra divina. Então o salmista vai dizer algo muito valioso, dizendo: olha, os ímpios estão à espera para destruir-me. Ou seja, a maldade, a impiedade do mundo, ela é algo inequívoco. E ele não diz assim: olha, os ímpios estão como resultado de uma sociedade mal formada, os ímpios fizeram tal coisa, mas foi sem querer. Não, eles estão querendo fazer. Ele tem uma consciência
de realidade impressionante. E é interessante, né? O que a gente faz diante da maldade do mundo? Enquanto os ímpios armam emboscadas para me destruir, é interessante que a solução do salmista é a sua relação com a palavra divina. Vocês sabem que, historicamente, a palavra divina que destrona todos os poderosos desse mundo, porque somente um é rei, ela sempre trouxe uma reação violenta da parte dos ímpios desse mundo. Por isso que a verdadeira fé sempre foi rejeitada e terrivelmente perseguida. E a coisa mais incomodante e terrível é que não tem como matar quem tem uma verdadeira fé baseada na palavra. Jesus mesmo disse, vocês não precisam temer quem pode matar o corpo, mas sim aquilo que pode matar a alma e a sua relação de eternidade e plenitude diante de Deus. Isso sim é algo perigoso. Então, quando no passado as pessoas pegavam, né, e tentavam ali, por exemplo, matar os primeiros cristãos, muitos morriam cantando, muitos morriam em situação de serenidade, ou seja, como diz Paulo, o morrer é lucro. Então você imagina só, a máxima expressão da impiedade não tem como dar o cheque-mate final naquele que, diz o texto, eu considero os teus testemunhos. A mensagem diz, estou ocupado apenas com os planos que tens para mim. Quer dizer, há uma santa alienação no bom sentido da palavra, de modo que a tempestade está rolando poderosamente, assustadora lá fora, mas o meu guarda-chuva está muito firme. Eu consigo atravessar, eu consigo enfrentar essa hostilidade porque o fundamento não está mais em mim, eu não estou mais gravitando em função de uma outra referência. A minha referência é a palavra divina, a palavra que criou o universo, a palavra que sustenta a realidade, a palavra que tem garantido a comunidade da fé de geração em geração, a palavra que trouxe um prazer diferenciado na minha vida, a palavra que me ensina onde pisar, onde caminhar no meio da floresta, no mapa do tesouro, em viver a vida de maneira extraordinária. Por isso eu posso lidar com essa situação. E ele vai então para o desfecho desse ensinamento extraordinário e vai terminar de uma maneira curiosa, né? Ele vai dizer assim, a mensagem diz, vejo limites para tudo que é humano, mas os horizontes não conseguem conter os teus mandamentos. Tenho constatado que toda perfeição tem limite, mas não é limite para o teu mandamento. O que é interessante? Nenhum ser humano normal sobrevive sem esperança. Você sabe, existe um aspecto positivo daquela coisa em que a gente nunca está satisfeito com a vida, a gente quer dar um passo a mais. Quem perde isso não vive mais. Quando a pessoa é dominada pelo medo, quando a pessoa é dominada pela ansiedade, quando o pavor das experiências negativas fecham o nosso mundo, o nosso universo, a gente não caminha mais, a gente não tem teleologia, a gente não está indo para lugar nenhum. Mas o contato com a palavra, ele liberta a gente para observar a extraordinária realidade do mundo, do Deus infinito que está diante de nós. Por isso é interessante que a palavra ela é poderosa, prolífica, ela gera cântico novo, ela gera reações diferentes, ela gera missão, ela gera projeto, ela gera ação. E o salmista vai dizer para a gente algo curioso. Esse Deus infinito e poderoso que se revelou a nós e de uma maneira peculiar por meio da palavra, por isso que é tão importante ler a Bíblia, estudar a Bíblia, comer a palavra, digerir, entender a sua profundidade. Por isso é tão importante lembrar que Jesus é chamado o Verbo, a palavra, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Por isso é tão valioso ver que Deus fez questão de deixar a revelação escrita como um grande mapa da nossa caminhada de relacionamento adequado com Ele. Então, quando essa
revelação divina chega diante de nós, ela tem uma mistura curiosa de finito e infinito. Ela é finita porque são sons, são fonemas, são palavras passíveis de avaliação gramatical, de estudo. Isso está bastante mensurável, mas a combinação disso, as conexões, a profundidade disso é algo ilimitado. Então, até eu tenho receio de pôr o dedo aqui. Opa, a Bíblia está viva, não tem fim. Você já leu o texto e percebe que você já leu o mesmo texto várias vezes, e de vez em quando abre-se uma janela no seu coração que conecta com uma luz que vem do texto e você fala, puxa, eu nunca tinha reparado nesse aspecto aqui. Puxa, eu nunca tinha percebido que tem essa ligação disso com aquilo. Caramba, aqui abriu sabe, você está assim no fundo da caverna e de repente tem uma corrente nova brotando ali, olha, tem um riachinho saindo daqui, vai não sei aonde. Então, o que acontece? Esse desejo de caminhar para frente, essa bela ansiedade poderosa, transformadora que nos leva a caminhar adiante, ela tem uma sintonia com a Bíblia. Ela tem uma sintonia com a palavra de Deus, por isso que o reino de Deus é interessante. Ele é todo feito por Deus, mas a gente trabalha ativamente nele. Ele depende completamente da soberania divina, mas Deus nos escolhe para fazer diferença. A gente vive uma vida curiosamente extraordinária, aguardando a chegada do reino, enquanto a gente é chamado para ser sal da terra e luz do mundo. E por isso o texto termina, eu acho tão impressionante, abrindo com essa exclamação assim de profunda admiração, dizendo, olha, sabe de uma coisa? Eu olhei tudo na minha vida, já vi cada perfeição, perfeição artística, perfeição em alguma área de conhecimento, perfeição em uma série de atividades humanas, mas para aquilo que envolve a tua palavra, não tem limites. E de fato, eu tenho descoberto isso na minha vida, porque já tenho aí mais de 40 anos tentando ler e aprender deste livro, e de fato parece que quanto mais eu estudo, leio, eu vejo que a dimensão parece que amplia ainda mais. A perfeição das Escrituras não tem limite. Então, no dia de hoje, quando a gente se aproxima desse final de ano, minha pergunta, o que a palavra de Deus produziu na sua vida e que trouxe alguma mudança em termos de entendimento, na cura do seu coração e na sua atitude para fazer com que os efeitos dessa palavra façam do mundo um lugar melhor. E a gente se preparando aí para o que vem adiante, não se esqueça, você precisa ouvir esta palavra, ó minha querida criatura. Aqui está a Santa Literatura, que a todo tipo de mal cura. Que Deus abençoe o nosso coração. Amém. Esse é um momento muito especial que a gente pode participar, que eu convido você a participar de tudo que Deus tem feito no mundo, e a IBNU tem participado de diversos projetos no Reino de Deus, e você é convidado, eu sou convidada a estar incluído nesses projetos. A IBNU tem participado de ações humanitárias em diversos lugares, aqui na cidade de São Paulo, ajuda às comunidades, distribuição de alimentos, no Brasil, no interior do Nordeste brasileiro, ajudas na Europa, em outros lugares do mundo, na Ásia. A IBNU se envolve em diversos projetos e você pode fazer parte disso. Então você é convidado a fazer de todo o coração, com generosidade, porque na verdade Deus não precisava
nos incluir nos projetos dele, mas ele quer que nós sejamos participantes. Eu e você podemos nos envolver com tudo que Deus tem feito ao redor do mundo. Então, esse é o momento em que você pode, se quiser, entrar em contato com a IBNU por meio da conexão, se envolver nos projetos, conhecer tudo que a IBNU tem feito, contribuir não só financeiramente, mas também com a sua vida, porque Deus quer que nós nos entreguemos de maneira integral a tudo aquilo que Ele tem feito. Então, convido você a, nesse momento, entregar aquilo que Deus tem colocado à sua disposição, seu dinheiro, seus dons, seus talentos, a sua vida por completo. Vamos colocar todas essas coisas diante de Deus e pedir a Ele que possa nos possibilitar todo esse envolvimento. Senhor Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito ao redor do mundo, por tantas pessoas alcançadas, por tantas ajudas humanitárias, por coisas que às vezes nós nem ficamos sabendo, que o Senhor tem agido, tem recuperado pessoas e que o Senhor possa nos dar a possibilidade de também fazer parte disso. Que tudo aquilo que o Senhor nos entregou, em termos financeiros, em termos de dons e talentos, que o Senhor possa abrir o nosso coração e nós possamos generosamente contribuir e participar para que nós possamos abençoar cada vez mais pessoas e também sairmos abençoados dessas ajudas. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, através de nós e em toda a esfera, Senhor, de atuação do Teu poder, da Tua glória. Muito obrigada por essas contribuições, que o Senhor esteja abençoando grandemente as pessoas que já têm se dedicado e aquelas, Senhor, que têm vontade, mas não têm possibilidades, que o Senhor esteja abençoando também generosamente, para que todos possamos nos envolver nos Teus projetos. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Tá todo mundo em época de Copa torcendo pelo Brasil, que coisa boa, né? Olha só, até tá arrumadinha aqui, torcendo comigo. Muito boa essa época, coisa boa e alegre. Mas vocês sabem, crianças, vendo esse monte de jogo de futebol, eu fiquei pensando uma coisa: como que às vezes a nossa vida ela é igual ao jogo de futebol. Lá no jogo de futebol, nem sempre tá acontecendo as coisas do jeito que a gente quer, não é mesmo? E às vezes tanta emoção, gol, vai a bola e bate na trave, não foi gol, que susto, meu Deus. E aí, na nossa vida, às vezes as coisas são assim também. Nem sempre tudo vai acontecendo do jeito que a gente quer. Mas vocês sabem, crianças, nós estamos no time de Deus, no time de Jesus. Então a vitória é garantida e por isso a gente pode confiar. Hoje eu estou assim com um look diferente um pouquinho da blusa da Turma das Nações para poder falar com vocês um pouquinho sobre isso. De uma história em que as coisas não estavam acontecendo como aquelas pessoas imaginavam. Mas crianças, nosso Deus é o Deus da reviravolta, a gente consegue virar o jogo, é isso mesmo. Essa história aconteceu no reinado de Herodes, rei da Judéia. E lá naquela época existia um sacerdote, homem de Deus, chamado Zacarias. Zacarias era casado, sabe com quem? Uma moça chamada Isabel. Mas sabe, crianças, tinha um problema. Zacarias e Isabel não conseguiam ter filhos. E Isabel, ela já estava ficando bem velhinha, sabe? Bem idosa. E eles não conseguiam ter filhos de jeito nenhum. Por isso eles ficavam bem tristes. Eles queriam muito ter uma menina e não conseguiam. O jogo para eles não estava parecendo favorável. Nada parecia estar dando certo. Mas aí, crianças, olha como essa história é muito boa. Um dia, Zacarias tinha sido chamado para poder oferecer os incensos, como era o costume dos sacerdotes na época, para Deus. E nessa situação ele tinha que entrar lá numa sala sozinho com Deus para poder fazer isso. E aí ele foi lá. Enquanto ele estava lá, um anjo apareceu para ele, crianças. Conta
acreditam. Um anjo apareceu e falou: Zacarias, você e sua esposa vão ter um filho. Crianças. Zacarias ficou tão surpreso. Um anjo estava falando com ele, né? Era pra acreditar mesmo. Em vez de ele falar que bom, ficar feliz, ele ficou tipo assim: como assim? Como é que eu vou saber se isso é verdade? Eu e minha esposa já somos muito velhinhos. Não dá pra gente ter neném, é impossível. E aí o anjo falou pra ele: ai, Zacarias, olha só, porque você não acreditou no que eu estou falando, quando você sair aqui dessa sala, você não vai conseguir falar mais nada. Vai ficar mudo, não vai conseguir falar. E antes, quando Zacarias saiu da sala, ele levantou pra lá. Ele ia falar, ele tentava se expressar e todo mundo percebeu que ele não estava falando. Então ele foi tentando escrever, foi tentando se comunicar e explicou para as pessoas o que tinha acontecido. Explicou que Isabel ficaria grávida, que eles teriam um filho. E aí, criança, passou-se um tempo. Zacarias tem que falar, olha, nadinha. E aí, passou um tempo e Isabel ficou grávida. Eita, que o jogo virou, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele faz qualquer coisa acontecer. E vocês sabem, crianças, esse mês também é um mês que a gente comemora o Natal. O Natal que é o nascimento de Jesus. O filho de Zacarias e Isabel, ele foi um bebê muito especial. O famoso João Batista, que a gente conversa tanto, tem tantas histórias sobre ele. Ele veio e teve um papel muito importante na história, abrindo o caminho para o Salvador Jesus e falando para todas as pessoas que Jesus viria, que seria o Filho de Deus e que nasceria. Olha só que coisa incrível. Através desse nascimento milagroso, Deus ele mostrou sua graça e seu amor. No dia em que ficou decidido em nome de João, que João tinha nascido, Zacarias escreveu no papel concordando com Isabel e falou: o nome dele será João. Na hora que isso aconteceu, Zacarias voltou a falar novamente. E aí ele entendeu tudo que Deus tinha programado para aquele bebezinho e para a vida da família deles. Ai, crianças, quando o jogo estiver parecendo muito difícil, e não é na Copa que eu estou falando não, eu falo na vida mesmo, quando as coisas estiverem parecendo complicadas demais, lembre-se que o nosso Deus é capaz de virar qualquer jogo, de mudar qualquer história, assim como ele mudou a história de Zacarias e Isabel, que parecia uma história tão impossível, uma coisa tão improvável de acontecer, mas Deus transformou a história deles, e ele também pode transformar a sua história, e pode fazer qualquer coisa na sua vida. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau! Estou muito feliz de convidar num momento tão especial nesse Natal, dia 11 de dezembro, no WTC, a Igreja Batista Nações Unidas. Eu gostaria de convidar todos que possam vir nesse dia celebrar e louvar a Deus, independentemente da raça, línguas diferentes. Esse dia tão importante para todos nós é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o regente Daniel Lee, eu consegui montar um coral das 45 membros entre as várias igrejas coreanas, incluindo alguns membros, irmãos brasileiros também, e com o coro infantil, umas 30 crianças estarão juntos louvar a Deus. Nesse Natal, uma apresentação musical se chama O Rei da Glória. Então, gostaria de convidar todos que possam vir a celebrar juntos nesse Natal importante. Então, vem celebrar! Copa do Mundo é campeão! Numa parceria da IBNU com a Igreja Batista da Chácara Flora, Transmundial, Sudocap e também mais uma editora conosco aqui, estamos apresentando um livreto que fala sobre o relacionamento com Deus, um folheto evangelístico que traz a mensagem do Evangelho com a história das Copas e mais a tabela, para que você, nesse momento em que a gente está falando de futebol, a gente entenda que só Deus pode nos ensinar a
verdadeira jogada que leva ao grito de ser campeão na vida espiritual. Entre em contato com a IBNU, esse folheto é bênção na Copa do Mundo. Como é bom estarmos juntos em mais um dia de celebração. E como é especial a gente poder encontrar você, que está aí às vezes em qualquer lugar do mundo, em qualquer horário, a gente poder se conectar e celebrar juntos ao nosso Senhor. Por isso, se inscreva agora aqui no sininho no YouTube e também nos siga em todas as redes sociais para ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na IBNU. Muito obrigada por tudo e até a próxima vez! Sossegado. Nordestino é sanfoneiro, o gaúcho é gaiteiro, paulistano é do trabalho, o baiano é festeiro. Mas o grande Deus do céu não é como alguns de nós, que se acham mais que os outros e desprezam os demais. Pois o grande Deus do céu não vê nossas diferenças, Ele vê o coração e aquilo que se pensa. Ele é o nordestino, o sulista e o nortista, o mineiro, fluminense, capixaba e paulista. Ele é o centro-oeste e o Distrito Federal, quem está no interior e quem é da capital. Ele ama os outros povos, ele ama os estrangeiros, os apátridas também, pois é Deus do mundo inteiro. Não importa o sotaque, o costume, a tradição, o que Deus quer que tenhamos é Jesus no coração. Então, não importa a sua origem, não importa a sua cor, o que Deus quer que vivamos é o verdadeiro amor. Não importa a sua história, povo, raça ou nação, de Jesus vem vida nova, pois só nele a redenção. E assim juntos seremos uma voz em comunhão, dando a Ele nossa vida e a nossa adoração. Não importa o sotaque, o costume,